Revelação, quando ele escreve esta biografia, ele coloca Jesus no seu devido lugar. Nós vemos que existem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos que foram escritos e as informações que se tem são de fontes parecidas. É tanto que as suas histórias coincidem. Mas o evangelho de João é um evangelho ímpar. E nós vemos que o seu conteúdo tem a preocupação de um esclarecimento para a igreja do primeiro século, aonde estava sendo bombardeada por tantas mentiras, por tantos ensinamentos gnósticos, e as pessoas eram introduzidas no evangelho, mas os mestres muitas vezes, imbuídos por ensinamentos mentirosos e demoníacos, acabavam fazendo com que as pessoas se embaraçassem e não conseguissem enxergar a Cristo da forma que de fato Cristo é. E no capítulo de número 20, no versículo de número 31, você entende o principal propósito deste evangelho ser escrito. Onde João nos diz no versículo de número 30 do capítulo 20, que muitas das coisas que Jesus fez perante os seus apóstolos não estava escrito neste livro, mas que este livro foi escrito, mas que este evangelho foi escrito para que todos aqueles que lessem, crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E havia muitas pregações embaraçosas que fizeram com que os irmãos clamassem e pedissem para que João desse a sua opinião, em vista que João era o último apóstolo ainda vivo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando nós lemos Mateus, quando nós lemos Marcos e Lucas, nós percebemos que a intenção, o objetivo, a preocupação é de sempre trazer a genealogia, trazer o esclarecimento do nascimento de Cristo e da sua origem humana. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando nós lemos João é diferente. É tanto que na Bíblia de estudo cronológico, ela não começa com o versículo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esta Bíblia inicia-se no primeiro capítulo de João e no versículo de número 1, aonde expressa o versículo que dá o entendimento de mais antiguidade na Bíblia, que é quando ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós só estamos aqui nesta noite para anunciar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, e para que este bairro entenda que não existe nenhum outro nome, nem em cima nos céus e nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome soberano e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome dele para todo o sempre. Glória a Jesus. E nós vemos que João, ele esclarece a origem de Jesus. E quando João ele diz que Jesus Cristo era o Verbo, nós entendemos que o Verbo é a palavra em ação. E eu me lembro dos primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus estava maravilhosamente fazendo a terra e colocando ela sobre as suas estruturas, onde a Bíblia diz que a terra estava sem forma e estava vazia. Hoje nós temos a contemplação, desde a visão mais ampla de Uri Gagarin, há uns 200 ou 400 anos atrás, sobre a terra ser redonda, sobre a terra ser um globo, nós vemos que a terra no princípio era sem forma e vazia. E o que eu acho maravilhoso é que quando eu vejo Jesus, quando o Verbo era Deus dizendo assim: haja luz, e a luz ocorria imediatamente, era a palavra, era o Verbo agindo para que todas as coisas fossem
e quando elas eram feitas, Deus olhava e dizia assim: é bom o que eu faço. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente na iniciação, na construção e na formação de todas as coisas. Bendito seja Ele, bendito seja o seu nome para todo sempre. Aleluias! E quando João diz que ele era o Verbo, e que o Verbo era Deus, estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. João estava ali, aniquilando, eliminando todo tipo de heresia a respeito do que se dizia ser o Cristo. E eu me lembro que uma preocupação de Jesus, quando ele interroga Pedro e os seus apóstolos e os seus discípulos, lá em Mateus, ele chama os discípulos e questiona com os discípulos dizendo: o que dizem os homens que eu sou? E os seus discípulos diziam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus ele para com eles e diz: não, eu quero saber o que vocês acham sobre mim. E Pedro toma a palavra intrepidamente e diz para ele assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pedro estava revelando ali, é tanto que Jesus, ele se empolga e diz assim: Pedro, eu quero te dizer que não foi a carne e nem foi o sangue que te revelou isto. Sabe por quê, irmãos? Você só está aqui porque o Espírito Santo te revelou, porque o Espírito Santo te chamou para conversar e te disse que Cristo, ele não era qualquer um, ele não era apenas um profeta ou tampouco o médico dos médicos, o médico por excelência, mas que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador, ele era aquele que liberta o homem do pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Todo tributo seja a Ele nesta noite. Onde estão os seus adoradores? Por gentileza, levanta a tua mão. Exalta este nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. As religiões têm diversas concepções a respeito de Cristo. Não quero citar o nome de nenhuma para não ofender a ninguém, nenhum dos seus adeptos. Mas algumas dizem que ele foi um dos últimos profetas. Outras dizem que ele foi o homem que encontrou o ápice da iluminação sobre aqueles que têm a ideia do homem iluminado. Alguns dizem que ele era um bom rabino e um excelente filósofo, usando metodologias de psicologia para convencer as pessoas. Outros dizem, bendito seja o nome do Senhor, que ele era um dos que alcançou um grau mais elevado dos anjos. E outros dizem que ele era um pobre coitado que foi vitimado por Roma. Essa é a visão das religiões para neutralizar e para tornar turvo aquilo que de fato Cristo é. Quantas pessoas em uma certa época do ano se sente mais sensibilizado para assistir filmes e apresentações de um homem sofredor carregando uma cruz, um madeiro, e passa a ter aquela impressão de que Jesus é um coitadinho.
de que Jesus é um sofredor. E muitos até choram. Mas eu dou graças a Deus que, esclarecido pela luz do Evangelho, que a palavra de Deus que alcança, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra nos alcançou, nos trazendo o esclarecimento da verdade, porque nós andávamos numa cegueira espiritual, e nós estamos aqui nesta noite, trazendo esta palavra, e oxalá esta palavra encontre lugar e guarita no teu coração, porque ela tem condição para transformar a tua vida, para escrever uma nova história e para escrever o teu nome no livro da vida, através da tua decisão. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! As pessoas têm a visão errada a respeito de Jesus, professam que acreditam nele. O acreditar é muito mais além do que você fazer apenas alguns gestos religiosos. O acreditar, ele implica principalmente em você observar as instruções daquele que você acredita, a você entender quais são os seus desígnios, quais são as suas determinações. Acreditar não é apenas acreditar que ele existe ou que ele existiu, mas acreditar de fato pela palavra de Deus é você entregar os teus caminhos a ele, é você entregar o teu coração e a tua vida a ele. Acreditar de fato e de verdade é você acreditar no que ele deixou escrito. E ele deixou escrito que o reino de Deus ele é tomado por esforço, e que a porta é apertada e que o caminho é estreito. Então neste caminho não entra guia, este caminho não entra nenhum outro tipo de pessoa a não ser unicamente você. Não entra nenhum outro tipo de crença e nem de fé a não ser você unicamente. Bendito seja o nome do Senhor, porque a porta é apertada, o caminho é estreito, mas é necessário que o homem entre por este caminho. Segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Leremos alguns versículos para nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo de número 1. Todos encontraram? Passamos a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Feche seus olhos aí e vamos agradecer a Deus. Vai trazer regeneração. Está vindo a segunda pessoa para Jesus nessa noite. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Fica orando, irmão. Não fica olhando para mim, não. Fica orando para Jesus quebrar correntes nesta noite.
você. O teu pai já desistiu de você. A tua mãe já desistiu de você.